Atenção, todos e todas, mais um programa Saiba Direito aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje entrevistarei a doutora Fernanda Leite, advogada e sanitarista, advogada empenhada na causa animal, um tema muito sensível a todos nós, é um tema que mexe com o coração das pessoas boas. E é isso mesmo, se você não fica mexido, se você não se comove com a causa animal, aos meus olhos, você não precisa nem continuar com o programa, porque a causa animal, esta matéria envolve o coração, a emoção, o sentimento e a preocupação das pessoas boas, e a nossa audiência é composta por pessoas boas. Antes Começarmos, já que estamos aqui no ar, estamos falando com uma pessoa extremamente diferenciada, eu começo perguntando, não comecei a entrevista, doutora, mas só para saber, são dos carecas que elas gostam mais? Talvez, né? Mas eu acho que fazendo um implante capilar fica melhor, né? Implante capilar fica melhor. Então, implante capilar na Clínica Pellini. Clínica Pellini é fácil de decorar. Lembra de pelo? Clínica Pellini tem um site, fica aqui em Porto Alegre. No site, procura ali no Google, Clínica Pellini, ou no telefone e WhatsApp, 51 99181 3869. 51 99181 3869. Também contamos com o patrocínio de Golden Imóveis, a imobiliária soberana nos bairros nobres. Eu sou o cliente da imobiliária Golden, eu sou investidor imobiliário e eu confio na imobiliária Golden o gerenciamento dos meus imóveis. Se você deseja comprar, vender ou alugar nos bairros nobres de Porto Alegre, bairro Bela Vista, Bonfim, bairro Rio Branco, Cidade Baixa, Moinhos de Vento, Golden Imóveis, telefone 51 3072 2090. E se você for para a Serra, Gramado, Canela, Caxias do Sul, Rede Sky de hotéis. A senhora gosta de ir para Gramado, doutora? Gosto e inclusive, já frequentei a Rede Sky, muito boa. Já ficou nos hotéis da Rede Sky. Eu prefiro o Skyboards, mas eles têm 11 opções de hotéis. Eu sou fã do Sky, eu sou fã de toda a rede, mas o Skyboards é o meu favorito. Doutora Fernanda Leite, advogada, especialista não, mas atuante na causa animal, não sei se é especialista. Não. Não é especialista, mas o que importa não é a titulação, e sim o empenho e o talento. Doutora, o que a senhora tem para nos dizer sobre a causa animal, a situação atual e os progressos que a sociedade teve no passado, do passado para cá? Bom, boa tarde para todo mundo. Espero que gostem do programa, espero que tirem muito proveito dele. Bom, a causa animal nos últimos anos tem ganhado muita força, né, na sociedade. Muitas pessoas, muitos ativistas, e ao mesmo tempo que isso acontece, mas o abandono continua. O abandono, a exploração de animais, os maus tratos, crimes contra os animais, e ao mesmo tempo que isso continua, evolui-se também as leis. Então, abandono é crime, maus tratos é crime, e isso tudo, hoje em dia, a sociedade faz parte para que a gente contribua com que esses crimes sejam realmente condenados às pessoas que os fazem. Então, a senhora falou em abandono, são muitos os crimes, né, contra os animais. Sim. E agora a gente está em dezembro, né, o programa está sendo gravado em dezembro, e é um período em que ou costumava haver, não sei se ainda costuma haver, uma incidência muito grande de abandono de animais nas estradas, em via pública e tudo mais. Quais são, do ponto de vista técnico-jurídico, doutora, quais são as implicações desta conduta? Bom, os abandonos são muito grandes agora no final do ano e no final de temporada, né? O final de temporada é muito na praia, os abandonos, né? As pessoas ou deixam os animais lá, ou abandonam na estrada, ou deixam até dentro das próprias casas. O que juridicamente se pode fazer? Quando alguém vê um abandono numa estrada, ou até mesmo na cidade, porque as pessoas não abandonam quando tem muitas pessoas em volta, né? Elas abandonam em lugares que os animais não podem nem se virar para ir atrás de alimento, de água. Então, caso você veja algum abandono, filme, tire foto, tentem identificar a pessoa, né? E fazer um BO com essa denúncia.
Somente com provas que a gente consegue fazer algum tipo de andamento criminal contra essa pessoa, né? No Código Criminal, nosso Código Penal, tem algumas penalidades, né? Dependendo do que a pessoa já tem, se é réu primário ou não, pode ser feito uma transação penal, pode ser feito também um pagamento de cesta básica, ou, se for reincidente, até chega à prisão. Pode chegar à prisão no caso de reincidência. Pode chegar, né? Pode chegar. Qual é a sua opinião sobre transação penal num crime desses? A gente tem que manter o decoro aqui, né? Mantendo a linha, né? Sim, eu acredito que não funciona, tá? Porque a pessoa que fez isso, ela vai fazer de novo, né? A questão é ser pega de novo fazendo isso, né? Porque se ela fez uma vez, ela pode ter feito outras e pode fazer depois. Então, a transação penal, eu acredito que não funcione para esse tipo de crime, né? Ela não é suficientemente inibitória. Ela não vai fazer a pessoa pensar sobre isso, né? Porque a transação penal é nada mais que a pessoa pensar no que fez, não fazer mais. Mas acredito que às vezes não funcione. E quais são os outros casos que a senhora tem visto envolvendo delitos contra os animais? Deixar o animal amarrado numa corrente muito curta, sem água, sem comida, sem casinha. Isso aí é considerado maus tratos, né? A gente sabe que muitas pessoas não têm condições de alimentar os seus animais, que às vezes não têm condições nem de se alimentar, mas deixar o animal preso, sem tentar o animal ir até atrás da própria comida, se configura maus tratos. Isso configura maus tratos, e então o cara tem um vizinho, eu estou aqui tentando ser muito pragmático, o cara tem um vizinho que faz isso. Ele deseja tomar providências. A sua recomendação qual seria? Em Porto Alegre, eu posso te dizer o que a gente pode fazer. E nas regiões metropolitanas, eu não sei, porque a gente tem que olhar em cada cidade. Em Porto Alegre, ligando para o 156, opção 9, fazendo denúncia. O ideal até é entrar no site da prefeitura, pelo 156, e ali colocar fotos. Porque pelo site da prefeitura, pelo portal do cidadão, você consegue colocar fotos e vídeos. Pelo telefone, não. Pelo telefone é somente denúncia. E quais são as providências? A prefeitura vai até o local averiguar se realmente a denúncia é verdadeira, né? Porque às vezes pode não ser. Então, a prefeitura vai até o lugar, vai verificar a denúncia, vai autuar a pessoa dizendo o que ela tem que fazer. Tem que tirar da corda, tem que dar comida, tem que dar água. Ela não vai retirar o animal. Até onde eu sei, são 3 notificações. Na 4ª notificação, o animal é recolhido e a pessoa é autuada criminalmente. Daí. Para a atuação criminal, tem que ser 3 autuações prévias. Teve um tema também muito polêmico, uma polêmica que se estende há anos, que é o uso de animais para rituais religiosos. Este tema é muito sensível porque a Constituição Federal prevê a liberdade de credo, e dentro deste conceito, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que dentro deste argumento, se uma determinada orientação religiosa pressupõe a utilização de animais, os seus praticantes teriam direito de sacrificar os animais. Como a senhora enxerga isso e o que a senhora tem a acrescentar sobre esse tema? Bom, eu não entendo muito de religião, mas eu sei que algumas religiões utilizam os animais para os rituais e depois comem eles. Então, não são animais que somente são usados para a religião, depois são descartados. Então, eles fazem, né, os rituais de alimentação depois. O que eu sou um pouco contra são os animais que não são mortos. Eles são eu não sei exatamente torturados. Dizer. São torturados. Farra do boi, lá em Santa Catarina tem muito. Por exemplo, despacho também com galinha, né? As galinhas estão meio mortas, meio viva, elas saem meio que andando, sabe? Então, assim, é para fazer o ritual, então não faça o bicho sofrer, né?
Eu não sou a favor, mas também eu acredito que a gente não pode passar por cima da lei, dizendo que o que pode e o que não pode, né? Então, essas coisas assim, em relação a rituais com animais pequenos. Em relação a rituais com animais grandes, que nem a farra do boi, eu sou totalmente contra, eu acho que é uma coisa do passado, parece que a gente não tem outras coisas para se interter, sabe? Então, eu sou totalmente contra, e acredito que até quem não é da causa animal também é contra, porque não vejo sentido. Está proibido, correto? A questão da farra do boi, ela tem gerado autuações. Sim, mas ela continua, né? A gente sabe que em alguns locais sempre vai continuar. Nem na Espanha tem a tourada, né? Essa aí é muito difícil tirar a tourada, né? Muito difícil. É uma tradição muito, muito antiga da Espanha, né? Em termos de medidas do trabalho, a gente estava conversando, a senhora mencionou uma entidade que presta, são várias, mas uma entidade em específico que a senhora havia mencionado, que presta serviços em proteção aos animais. A senhora poderia falar qual é e o que ela faz? A minha entidade ou a entidade de Porto Alegre? A sua entidade. A minha é a Cão da Guarda. Eu entrei na Cão da Guarda faz uns 5 anos. Eu sempre atuei na proteção animal, resgatando animais aqui de perto da minha casa, que eu morava na frente de uma praça, e praças são lugares que sempre abandonam animais, ninhadas e mais ninhadas. As pessoas desovam os animais ali. Hoje em dia, a minha ONG, que é a Cão da Guarda, em parceria com a Lúcia Helena da Luz, nós atuamos em relação à prevenção, então a gente faz a educação também, né? Ensinando as pessoas o que fazer, o que não fazer, quando acha um animal, não ligar para uma ONG, mas saber o que fazer, porque as ONGs estão lotadas de animais, a gente não tem mais onde colocar animal, mas a gente pode instruir as pessoas como fazer. Quando você acha um animal, o que você faz? Você dá comida, que se faz? Bom, vamos supor que tu acha um animal atropelado. Tá? Vamos pegar a pior situação, atropelado. Primeiro, cuida para ver se ele não está agressivo para te morder, né? Porque os animais com dor, eles ficam agressivos. Então, depois, pegue o animal, leve para uma clínica, pode nos pedir algumas indicações de clínicas a baixo custo, né? Hoje em dia, em Porto Alegre, se tu tem o Bolsa Família ou o NIS, ou seja, se enquadra na questão de até 3 salários mínimos também. Tu tem o hospital, a unidade de saúde veterinária Victória, na Lomba do Pinheiro, que é totalmente de graça. Então, tu pode levar o animal lá e ter todo o atendimento. A consulta, se tiver que fazer cirurgia, somente internação que ainda não tem lá, medicação também não tem, mas medicação lá na hora consegue dar. Então, se tu tem de uma pessoa de baixa renda, tu consegue atendimento lá. Vamos supor que tu não se enquadre nesse padrão e tu acha um animal, tem que levar no veterinário atropelado. Caso não seja um animal atropelado, seja um animal que só esteja em situação vulnerável, recolhe o animal, dá uma boa alimentação a ele, leva numa consulta veterinária. Se tiver o ideal é fazer um examezinho de sangue nele, fazer um banhozinho nele em casa, são coisas básicas, assim, não são coisas muito difíceis de uma pessoa fazer, né? E depois, imediatamente levar para castração, porque a castração hoje em dia é a solução da causa animal. Tem que castrar os animais, fêmeas e machos, independente. A senhora mencionou o hospital. A senhora poderia me falar de novo o nome do hospital, a localização e os requisitos? Sim, é a Unidade de Saúde Animal Victória, que fica na Lomba do Pinheiro, quase no Viamão. Unidade de Saúde Animal Victória, fica na Lomba do Pinheiro. Exatamente, na Lomba do Pinheiro, quase Viamão. Por favor, repita, a senhora já falou, mas eu gostaria que a senhora repetisse. Quem consegue atendimento gratuito lá? Pessoas que têm direito à Bolsa Família, ao NIS, e eles até colocaram se enquadrar até 3 salários mínimos. Daí tem que ter algum tipo de comprovante, de comprovante que se enquadra até 3 salários mínimos. E tem que ser morador de Porto Alegre, não pode ser morador de outra cidade, porque é uma unidade de saúde que é vinculada à Prefeitura de Porto Alegre. E aquela pessoa que encontra o animal fez tudo isso. Eu vou ali, encontro o animal, dou banho nele, levo para um veterinário, faço a castração, beleza. Mas eu não tenho condições por N razões de ficar com aquele animal a longo prazo. Uhum. Aí eu coloco lá, pergunto para os meus colegas, vem cá, eu tô com gato, tô com cachorro lá,
procurando um pai adotivo, uma mãe adotiva para ele. E eu não encontrei ninguém. O que a senhora recomenda que eu faça? Existem hoje lares pagos mensalmente, né? Então, por exemplo, tem alguns lugares que a gente, se as pessoas quiserem, podem perguntar na nossa página da Cão da Guarda, que se paga mensalmente, em torno de 200, 300 reais por mês, que se deixa lá esse valor e mais uma ração mensal. E com isso, esses lares, né, eles vão providenciar alguém para adotar. Não. Não, isso fica a teu encargo. Ele é só uma casa de passagem, esse lugar. Então, tu vai continuar colocando para adoção um animal. Em rede social, em sites de adoção, né? Falando com amigos. Mas o lugar não vai fazer esse trabalho por ti. Ele só vai ficar com o animal até tu conseguir doar ele. Perfeito. A entidade Cão da Guarda, que é a sua ONG, a sua entidade, quais são os serviços que ela presta? A gente recolhe alguns animais, faz esse serviço que eu te falei, de veterinário, de tratamento, de castração, e depois os coloca para adoção. Hoje em dia, ela está focada em adoções. Inclusive, eu vou ter um evento no final de semana que vem, que vai ser de adoções. A gente vai tentar o máximo de adoções possíveis. Vai ser aqui no Passo da Areia, na Zona Norte. E a gente está também com alguns projetos de conscientização, de educação, né? A gente está tentando parceria com alguns colégios, eu estou já em reta final com o Colégio Farroupilha, no ano que vem a gente colocar algumas feiras de adoções, alguns cursos de conscientização animal. Quando eu falo conscientização, o que é? Você pode puxar o rabinho do seu cachorro? Não, não pode. Você tem que dar água todos os dias para ele? Sim. Coisas básicas, assim, sabe? Que para algumas pessoas pode ser óbvio, mas para outras não. A senhora sabe que eu tenho 2 filhos, um que hoje tem 6 anos e um que tem 2. Eu ensino para eles que nem em animal de brinquedo eles podem encostar no olho, puxar o rabo, esse tipo de coisa. Mas me parece que a maioria dos pais e mães, né, não são tão preocupados com esse trabalho de conscientização lá no início, né, no início da vida. A senhora compartilha dessa minha opinião? A senhora teria alguma consideração? Eu acho ótimo isso, fazer desde o início, né, ter o respeito ao animal, né? A filha de uma amiga minha esses dias puxou o rabinho do gatinho, o gatinho deu uma unhada na cara dela e ela foi chorar para minha amiga e ela falou: ué, mas eu te falei para não puxar o rabo, bem feito, agora não puxa mais. Então, às vezes, tem que acontecer essas coisas assim, para a criança realmente, não posso fazer. Mas isso que tu está fazendo com teus filhos é o ideal todo mundo fazer. Ter o respeito até pelo bichinho de pelúcia, porque se faz um bichinho de pelúcia, pode fazer no animal. Ele simboliza, né? Ele é um símbolo. Exato. Então, assim, a minha dica para quem está em casa e que não parou para pensar sobre isso é, com o seu filho ali, tem aquele cachorro, aquele coelho, aquele urso de pelúcia, já aproveita para ensinar desde esta idade, né? De 1 ano de idade já está apto a aprender coisas novas, né? Exato. E também te indico também a falar para os teus filhos nunca colocar a mão em animal que não conhece, porque isso pode dar problema, né? O animal é manso, sim, mas pega por trás, bota a mãozinha por trás, se assusta o cachorro que não é bravo, morde, né? A gente está falando muito em mamíferos, cães e gatos, e gostaria de voltar aos mamíferos, mas antes eu queria dar uma passada pelas aves. Antigamente era muito comum animais em gaiola. Hoje me parece bem menos. Eu não vejo isso acontecendo com tanta frequência. Sim. Como é que está a legislação ambiental para este tema? O cara que tem um papagaio, uma caturrita, um animal em gaiola. Bom, tem alguns animais que o IBAMA tem que dar permissão, né? Então, alguns animais que antigamente eram muito comprados ilegalmente, ninguém ligava para isso, né? Hoje em dia tem que ter a permissão do IBAMA algumas espécies, né? Outras espécies eu sei que não precisa, eu não sei te dizer exatamente a lei e sobre o que fala sobre isso, mas eu sei que o IBAMA sempre tem que estar a par de animais que estão na lista dele. Papagaio precisa ter a permissão do IBAMA, né? Eu tinha uma vizinha que tinha 2 papagaios, coitadinhos, que eles ficavam numa jaula minúscula, e eu fiz a denúncia para o 156, e o 156 chamou o IBAMA, e eles foram lá, e eles esconderam os papagaios quando eles foram lá. Esconderam os papagaios. Uhum. Que coisa.
É complicado, sabe? Os bichinhos sofriam mesmo, sabe? Eles tinham um ambiente muito pequeno para sobreviver. E eu digo sobreviver, porque eles não tinham uma vida feliz, né? Eu imagino que para que o IBAMA dê a autorização, a pessoa deva comprovar alguma condição, deva demonstrar alguns requisitos, porque caso contrário não haveria sentido, né? Exatamente. Deve ter alguns requisitos. Eu não sei lhe dizer quais os requisitos, mas para o IBAMA assim, interferir, sim, né? Sim. Principalmente condições mínimas de saúde, condições mínimas de local, de valores, a pessoa tem que ter condições mínimas também. Se um bicho desse fica doente, tem que levar para uma veterinária especializada, e aqui em Porto Alegre eu conheço somente uma, especializada em aves. A senhora come carne? Como? Eu também. Mas existem alguns tipos de carnes que são servidas que pressupõem, que tem como um requisito para aquela carne, para que ela seja produzida daquela forma, um sofrimento maior dos animais. A senhora poderia falar sobre isso? Eu como carne, mas tem essas peculiaridades assim que eu não como, né? Vitela eu não como, foie gras eu não como. São sofrimentos dos animais que eu acho desnecessários. Mas eu reduzi a carne vermelha muito por essa questão de ser da causa animal, né? De pensar sobre isso. Mas eu não tirei da minha alimentação. Eu procuro pesquisar em relação às carnes, claro, quando eu compro para minha casa, quando a gente compra na rua, come na rua, a gente não tem como saber. Mas animais que são criados aqui no Rio Grande do Sul, em sua maioria, não são criados em confinamento, são criados no pasto, né? Então, a vida deles até o abate é melhor, é uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz. Não tão sofrida. Exato, exato. Mas aquela questão da ordenha? Em algumas regiões, a produção de leite ela tem algumas peculiaridades um pouco pesadas, né? Como uma técnica que se utiliza no ubre da vaca, colocar fogo no ubre da vaca. Outras têm aquela questão do bezerro não poder mamar, né? Para que sobre mais leite para a produção. Aqui no Rio Grande do Sul, se utilizam essas técnicas, que a senhora saiba? Não sei te falar. Não sei te falar se utilizam ou não. Mas é o tipo de coisa, assim, que eu configuro isso como maus tratos, né? Mas até onde é os maus tratos e até onde é técnica para questão de extração do leite. E já que a pecuária é muito difícil se entrar e se falar alguma coisa sobre, então qualquer tipo de projeto de lei, qualquer tipo de intervenção, é muito difícil entrar sobre isso. É muito difícil força política. Falar. É a força política, é a questão do mercado. Então, qualquer coisa que a gente vá falar sobre isso, a gente vai argumentar, sempre vai ter uma força muito maior sobre nós, né? Então, dizendo que, não, mas isso é o mercado, isso é normal, isso acontece em todos os lugares, os animais estão vivos, os animais estão gordinhos, então sempre vai ter alguma contrapartida sobre isso. E aí vai a importância da conscientização, porque... E aí estou invadindo a sua área. A senhora que é profissional, ativista aqui, né? Eu sou um admirador do seu trabalho. Mas o mercado inclui a redução de consumo. Eu não como vitela, não como baby beef, eu não como carne que pressuponha que exija um sofrimento desnecessário. Se todos fizerem isso, o mercado vai inibir algumas práticas que são chocantes e são desnecessárias, né? E aí vai o seu trabalho, e lhe parabenizo por isso, doutora, porque quando um grupo de pessoas deixa de consumir, por exemplo, ovo, nós estávamos falando sobre as opções. A gente vai aqui em Porto Alegre, no mercado, o ovo de galinha caipira tem um preço maior que o ovo comum, mas a diferença não é tão grande. Não. A senhora poderia falar a produção de ovos, como é que funciona em cada uma esses tipos de produção, por exemplo? Os ovos de galinha caipira são quando as galinhas são criadas mais em liberdade, né? Eu consumo
consumo os ovos de galinha caipira, que são um pouquinho mais caros, mas não são uma coisa absurda mais cara, né? Então, quando a gente não está na parte de ser vegetariano ou vegano, a gente pode ajudar em alguns detalhes, né, em relação a isso, por exemplo. Isso uma colega minha me falou: Fernanda, não quer tirar os ovos da tua alimentação? Então usa os ovos de galinha caipira, que as galinhas não são tão exploradas, né, quanto os ovos normais. Doutora, a senhora já deve ter ouvido falar a expressão ecochato. Já. Quem utiliza a expressão ecochato, não estou dizendo que está certo ou errado, mas ele acusa a pessoa, o ativista de alguma causa relacionada à ecologia, de ser fanático, de ser exagerado, de ser inviável. Muito se fala na questão da inviabilidade. Mas então, como é que tu sugere que se faça? Então, para você que está em casa e que deseja fazer o bem, deseja melhorar a sua conduta, sem revolucionar o seu estilo de vida, aqui são algumas dicas. Ovo de galinha caipira é um pouquinho mais caro e você não está financiando, você estará financiando o produtor que tem um respeito maior pela causa animal. Cortes de carne. Alguns cortes são produzidos com base em padrões muito sádicos. Outros nem tanto, outros não. Então essas são as dicas. A senhora tem outras dicas sobre como as pessoas podem fazer para, sem mudar, sem revolucionar seu estilo de vida, cooperarem um pouco mais? Os animais que são aqui do Rio Grande do Sul, na fronteira ali, a maioria são criados em liberdade, não são em confinamento. Então, dá uma pesquisada em relação às carnes, da onde que é o abatedor, da onde que é o animal, também isso pode cooperar. Outro tema polêmico, bioética, pesquisas médicas, pesquisas em geral com animais. A senhora teria alguma consideração? O que a senhora pensa sobre isso? Bom, em relação a isso, hoje, por exemplo, os meus produtos de beleza, os meus shampoos, condicionadores, são todos veganos. O que quer dizer vegano, né? Esses dias, mas como assim vegano? Não tem carne, né? A gente sempre relaciona isso, né? Não foi feito nenhum experimento com animais para esse produto estar no mercado. Então, várias empresas, hoje em dia, elas são amigas dos animais, como se fala, né? São veganas. Eu acho que sempre pesquisar sobre isso é importante. Que nem tu falaste, preciso mudar meu estilo de vida. Não precisa, é só adaptar em algumas coisas, né? Comprar um tal produto em vez do outro, porque ele dá faz para confiar no rótulo? Aquele produto que diz que é vegano, será que dá para confiar? Tem alguma informação sobre isso? Não tenho. Eu espero que sim, né? Mas algumas empresas grandes, por exemplo, se elas dizem que são veganas, que não fazem mais, deve ter tem um certificado, né? Que a empresa é vegana. Exato. E daí a gente basta confiar nessa certificação, né? A questão de pesquisas médicas, nós estávamos falando, antes de falar de pesquisa médica, a gente pode falar dos estudos em escolas e em faculdades. Hoje ainda acontece de aulas de biologia, sei lá o quê, química, biologia, em que os alunos são obrigados a dissecar um animal, levar um animal vivo para ser dissecado. A senhora tem notícia de algum avanço nesta área? Olha, em escola eu acho bem desnecessário acontecer isso, né? Em escola pode ser, hoje em dia, principalmente com a tecnologia que se tem, né? Não precisa levar o animalzinho vivo, até porque tu não sabe que área que tu vai depois atuar, né? Então, em escola eu acho totalmente desnecessário levar um animalzinho vivo para fazer algum tipo de dissecação. Em relação às faculdades, às vezes é necessário, né? Mas antigamente se utilizava muito mais. Teve até uma faculdade aqui de Porto Alegre, região metropolitana, que aconteceram muitos casos com cachorros, que pegavam cachorros de rua, daí eutanasiavam os animais para dissecar eles e tal. E isso foi um escândalo na época. Daí depois, até onde eu sei, não aconteceu mais. Mas em alguns estudos, por exemplo, um projeto de doutorado que está acontecendo agora na Universidade Federal, são animais que são
levados para fazer a castração. Então, se faz um exame prévio de sangue, depois desse exame de sangue, se faz a castração se estiver tudo bem com o animal. Não é um experimento, né? Claro, é uma tese de doutorado, mas é uma tese de doutorado que se fala somente sobre anestesia, qual anestesia é melhor, a que se aplica a humanos ou a que se aplica a animais. Daí eles vão fazer tantas castrações em cada animal e ver qual é a melhor. Então, eu não vejo maus tratos nisso, né? Eu vejo um avanço. E aquele adolescente que está numa escola em que a escola deseja obrigá-lo a fazer uma dissecação. E ele deseja, ou amparado naturalmente pelos seus pais, se recusar a isso. Quais medidas... Ele tem alguma medida, os pais têm alguma medida a tomar? E, em caso positivo, o que a senhora pensa que seja possível fazer para conciliar o estudo, a questão das notas, a questão da avaliação, e o direito da pessoa não praticar aquele ato? Eu acredito que o direito de não fazer esse ato, por não ser necessário, hoje em dia não é necessário nas escolas, né? Na faculdade, que nem a gente conversou, acredito que às vezes seja necessário. Então, os pais, né, sendo representantes do menor, podem ir até a escola e pedir uma justificativa do qual a necessidade e dizer que a criança não vai fazer porque ela pode ter traumas futuros. Acho que a questão de traumas futuros é bem relevante nesses casos. A senhora acredita numa eventual intervenção judicial nesses casos? Eu acredito que o colégio não vai se incomodar por isso. Não vai se incomodar no sentido dele não comprar a briga. De chegar ao judiciário. Eu acredito que não seja esse caso, assim. Mas, caso se chegar, eu acredito que possa levar para o judiciário, sim, e dizer que a criança não quer fazer, se recusar a fazer. E caso obrigada, eventualmente... trocar de colégio. Ou uma eventual ação de dano moral, a senhora acha viável contra o colégio? Não sei. Eu acredito que não. A senhora entende que não? Só se obrigar a criança, né, a criança a fazer e ficar com traumas depois, daí sim. Neste caso, sim. Mas só de se recusar e tal. Bom, se bem que se a criança ficar com trauma, né, a criança vai lá, desmaia, não consegue mais ver bichinho depois, daí sim, eu acho. Mas é isso que eu te falei, eu acho que o colégio não vai tão a fundo sobre isso, sabe? Eu acho que os colégios não vão se incomodar por isso. Acho que se recusar, se recusou, não vai fazer. Perfeito, doutora, perfeito. Considerações, a senhora tem alguma outra informação que a senhora entenda que seja importante para a causa e para os nossos ouvintes? Sim. Eu peço para todos que, se um dia vem algum maus tratos, tem algum vizinho que faz maus tratos com os animais, tem algum vizinho que não... E o que eu entendo por maus tratos, né? Dá no animal de forma excessiva, né? Não dá comida, não dá água, deixar o animal sem uma casinha, né? No sol agora no verão. Então, faça a denúncia. A denúncia é anônima, ela não vai expor a você. Então, tire fotos, faça a denúncia, acompanhe a denúncia, porque... a gente sendo omisso, a gente está concordando com o que está acontecendo. Estamos sendo coniventes. A gente está sendo conivente com o que está acontecendo. Acho que pela terceira vez nesta entrevista, ou como que se faz essa denúncia? Também através do 156, opção 9. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Em outras regiões a gente tem que pesquisar, né? Por exemplo, Gravataí, eu sei que tem um centro de atenção ao animal, que eu tenho contato dessa pessoa, mas é entrar em contato com a prefeitura. Sempre entre em contato com a prefeitura da sua cidade. Entre em contato, vê se tem um gabinete especializado na causa animal, ou se é do meio ambiente, né, que pode ser do meio ambiente junto, mas sempre tem algum jeito de fazer denúncia. Caso a sua cidade não tenha nenhum tipo de denúncia, vá até a delegacia. Ou o Ministério Público. Mas eu acho que às vezes a denúncia não tem prova suficiente. Daí o que o Ministério Público vai dizer? Sem provas, arquivo. E a ação popular, o que a senhora pensa? A ação popular é uma coisa bem importante, é bem interessante, né? Mas tem que ter várias provas, mais pessoas, tem que ter um advogado envolvido. Perfeito, perfeito. Cão de guarda, quem desejar auxiliar, fortalecer
a entidade Cão de Guarda, como é que procede? Pode entrar em contato através do nosso Instagram, Cão da Guarda. Cão da Guarda. Isso, Cão da Guarda. Pode entrar através do nosso Instagram. A gente aceita doações, vai ter esse nosso evento no final de semana que vem, que vai ter brechó, vai ter a questão de doação. O programa está sendo gravado. Qual é o dia e mês do evento? 17 e 18 de dezembro de 2021. 17 e 18. Se você está assistindo antes do dia 17 e 18 de dezembro, poderá participar em qual local? Vai ser na Avenida Carneiro da Fontoura, número 304, no bairro Passo da Areia. Perfeito, perfeito, doutora Fernanda Leite. Mais uma vez, meus parabéns pelo seu engajamento, meus parabéns. Parabéns para todos que atuam neste movimento. Peço que você que está em casa, que nunca pensou sobre o assunto, que pense. Não é necessário, se você conseguir revolucionar a sua vida para poupar o meio ambiente, parabéns dobrado. Mas não é preciso tudo isso. Medidas simples podem gerar adequações que poupem e que danifiquem o meio ambiente no limite do necessário. Exato. Exatamente. Alguma última consideração? Podemos encerrar, doutora? Não, acho que todo mundo que pode cooperar, às vezes as pessoas chegam até mim, Fernanda, não tenho tempo de fazer o que tu faz. Ok, compartilhe uma publicação de um animal para adoção, faz um transporte, faz uma doação em dinheiro, faz uma doação em ração, né? Nos disponibiliza algum espaço para fazer uma feira de adoção. Cada um pode fazer um pouquinho, né? Fernanda, eu tenho uma empresa, posso divulgar a tua ONG na minha empresa? Pode divulgar. Né? Então, um pouquinho que cada um fizer já faz uma grande parte, né? Pro nosso mundo, né? Para o meio animal, para os bichinhos que às vezes estão em sofrimento. Então, o pouquinho que seja que tu pode ajudar já contribui. Perfeito, perfeito. Então, a senhora está pronta para o nosso teste de QI? Estou pronta. A gente testa aqui, para você que não está acostumado com o programa aqui, a gente testa a inteligência das pessoas. Vamos lá. Se o seu namorado, seu marido, seus amigos, seus familiares, homens, quiserem fazer um reimplante capilar, onde é que eles devem ir, doutora? Na Pellini. Clínica Pellini, procure no site, no Google, Clínica Pellini, facinho, Pellini, telefone 51 99181 3869. E quem vai investir em imóveis aqui em Porto Alegre, a senhora sabe tem alguma dica para nós? Na Golden. Golden Imóveis, coloca lá no Google, Golden Imóveis, ou anote o telefone, 51 3072 2090. E qual é o seu hotel favorito na Serra? Gramado, Canela, Caxias? O Sky. Sky Hotéis. Rede Sky de Hotéis, é lá que eu fico. Estarei lá na semana que vem, inclusive. Doutora Fernanda, muito obrigado. A senhora faz um trabalho de valor inestimável, conta com a minha admiração profunda. Você que está em casa, muito obrigado por assistir essa entrevista até aqui. Muito obrigado e até o próximo programa. Um grande abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau.